E aí, povo de Deus, paz a todos. Me deem um sinal aí se o áudio tá bom. Os que já entraram, confirma se o áudio está bom, por gentileza. Porque já fica uma preocupação a menos, né? Pastor Anderson, graça e paz, campeão. Deus te abençoe. Já alguns pastores entrando aí. Irmã Miriam, Deus te abençoe, varoa. Ovelha preciosa, querida, Deus te abençoe. Áudio está excelente, de acordo com a informação de alguns. O som está perfeito, diz a Beta Messias. Que coisa boa. Bem-vindos todos vocês. Primeira live do perfil do Projeto Obadias. Olha que coisa maravilhosa. Primeira live. Eu acho que tem uma duração de 1 hora, porque quando começa a usar um perfil, eles põem um limite. Eu imagino que essa live vai terminar com 1 hora, tá? Então nós vamos aproveitar todo tempo que nós tivermos. Estou aguardando aqui o meu convidado entrar. Apóstolo Ricardo Ribeiro. Que já deve estar vindo. Glória a Deus. Deixa eu ver se ele entrou aqui. Ainda não. Enquanto o apóstolo Ricardo vai entrando, eu quero já tomar a liberdade de ler com vocês um texto que é o texto áureo, o texto base desse projeto, o Projeto Obadias. 1 Reis, capítulo 18, diz: E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. Que coisa linda, não? Que texto espetacular, parece um texto isolado na Bíblia, né? Parece mais um daqueles textos isolados no meio da Bíblia. Mas nós nos chocamos com os princípios que já estão, diga-se de passagem, inseridos nesse texto. E nós vamos começar. Deixa eu só virar um pouquinho aqui para tirar essa claridade de trás de mim, que eu acho que vai ficar melhor. Aí. Nós vamos então, a partir de hoje, começar a conversar com vocês um pouco sobre liderança. E já vou conectar aqui o meu convidado, apóstolo Ricardo, que já entrou. E esse bate-papo que nós vamos ter aqui nesse perfil, Projeto Obadias, ele é um bate-papo um pouco diferente. Vocês vão perceber das lives, por exemplo, que nós fazemos no meu perfil pessoal, lá Jefferson Neto Oficial, que lá as lives daquele canal são lives abrangentes, né, que tratam um pouco de tudo. No Projeto Obadias, o nosso foco é liderança. Quando eu digo liderança, algumas pessoas confundem. Não se trata apenas de pastores, tá? Não se trata apenas de pastores. Quando eu digo liderança, eu estou me referindo aos líderes de hoje e de amanhã. Entendeu? Quando o meu pastor começou a investir na minha vida, eu não era nada e nem ninguém, eu não era líder de nada, eu não era absolutamente nada. Quando ele olhou para mim e viu em mim um potencial de liderança e começou a investir na minha vida. Então, para falar a verdade, você não precisa ser pastor, apóstolo, evangelista, profeta e mestre para poder, de alguma forma, se envolver com a visão do Projeto Obadias.
porque quem não é líder hoje será líder amanhã, portanto, a minha função, o meu papel é investir nessa liderança, a liderança de hoje e a liderança de amanhã, portanto, inclui todos vocês, tá bom? Esse texto que nós acabamos de ler aqui, que é o texto áureo do Projeto Obadias, é um texto muito, muito importante, porque ele fala desse cuidado. Deus sempre levanta alguém tendo em vista a proteção da liderança cristã, a liderança evangélica. A proteção de homens de Deus, de profetas, servos de Deus, que também têm problemas, que também passam por dificuldades, também sofrem de depressão, também correm risco de suicídio. Tudo normal como qualquer outra pessoa. A diferença é que os líderes evangélicos, os profetas, eles são ignorados. Eles são, na verdade, criticados quando enfrentam algum tipo de fraqueza, de dificuldade. Portanto, gente para perseguir e para criticar já tem demais. O meu chamado é proteger e abençoar líderes, e é isso que estamos fazendo e é isso que vamos fazer. Deixa eu conectar aqui então o meu apóstolo Ricardo Ribeiro, e nós vamos começar hoje com um tema muito interessante. Nós temos Shalom, queridão. Como é que você está? Sério, tudo bem? Tudo bem? Deixa eu só repassar com todo mundo aqui os temas da semana. Nós estamos trabalhando durante essa semana alguns temas muito, muito interessantes. E esses temas todos foram desenhados com um propósito. E eu quero que vocês trabalhem na sua mente, no coração de cada um, o propósito desses temas, porque o que queremos, na verdade, é que vocês internalizem isso e comecem a pensar nessas coisas que vamos discutir a partir de hoje com o apóstolo Ricardo, e essas coisas são extremamente importantes. Nós vamos falar hoje sobre o que a cultura judaica, por exemplo, representa, qual é a importância da cultura judaica para a liderança evangélica, para líderes de um modo geral. Isso tem a ver alguma coisa? Por exemplo, a sua saúde espiritual, a sua saúde ministerial, poderia de alguma forma estar conectada com o povo de Israel, com a bênção de Deus a Abraão? Já parou para pensar nisso? Então, para a gente discutir essas questões, dentro da perspectiva do projeto Obadias, que é cuidado com liderança, proteção de profetas e de líderes, eu estou trazendo essa fera do hebraísmo. O apóstolo Ricardo Ribeiro tem dedicado um tempo precioso estudando hebraico, estudando cultura de Israel, e tem feito um trabalho espetacular. E é por isso que ele está aqui, porque ele sabe realmente do que fala e, portanto, você vai ser ricamente abençoado. Gente, não esquece de mandar essa live para os seus contatos, porque esse perfil é novo, tá? Eu não cheguei nem a 1000 contatos aqui ainda nesse perfil. Então, por favor, pega aqui embaixo, no rodapé aqui, e manda esse aviãozinho para os seus contatos, por gentileza, convida o máximo de gente que vocês puderem. E aqueles que estão entrando aqui hoje, através do apóstolo Ricardo, já peço antecipadamente que siga o perfil do Projeto Obadias, que aqui você vai encontrar uma série de investimentos para enriquecer o seu crescimento como líder, né? Seja apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, diácono, missionário, líder de célula, não importa qual é a sua função de liderança, ou simplesmente líder do seu próprio lar, não é? Nós queremos investir em você e abençoar a sua vida. Agora sim, apóstolo Ricardo, bem-vindo, queridão. Muito obrigado por aceitar aí o convite, viu? Eu que agradeço a honra, tanta gente boa para você convidar, me pensou em mim. Isso me dá muita esperança e fé. Meu ministério ainda tem alguma coisa para fazer nesse Brasil e no mundo. Obrigado de verdade. Meu Deus. E muita coisa, viu? Muita coisa. Aliás, pelo que eu fiquei sabendo de você e até de vídeos e fotos que eu vi, o Prophetic Day foi uma paulada, né? Foi uma bênção, né? Foi espetacular. Deu bem mais gente que eu esperava, foi tudo perfeito. E já estamos planejando um em Vila Velha agora no dia 5 de dezembro, se não me engano. Uau! Vai ser onde em Vila Velha?
Vai ser na igreja de um discípulo nosso, bem no centro de Vila Velha, mesmo, perto da praia. Que fantástico, meu Deus. Vamos divulgar isso aí, porque eu tenho muito contato em Vila Velha. Pois é, Tem muita gente em Vila Velha, então vamos divulgar isso depois lá no meu canal pessoal. E eu tô Tá? vendo o Valdirão aí, ó, pastor Valdirão, apóstolo Valdirão. Eu vou levar o Prophetic Day na marra lá. Eu já falei, ano que vem nós vamos fazer o Prophetic Day lá em Cascais. Ele já disse que abençoa. Os recursos já estão sendo separados. Vamos fazer em Portugal, em nome de Jesus. Que bênção. Apóstolo, fica à vontade, você é meu convidado, eu vou interagir com o seu raciocínio. Fala conosco aí o que, dentro das suas pesquisas e tantas ministrações, apóstolo Ricardo tem um livro sobre o alfabeto hebraico, né, o Aleph-Bet, e eu tenho aqui em casa o livro, muita informação preciosa, muita. O que que você entende que a cultura judaica tem a oferecer para a liderança evangélica? A pergunta é muito profunda. Eu acho que a cultura judaica tem para oferecer cura, resgate, porque no mundo espiritual há uma briga. Daqui a pouco eu quero entrar naquele texto que eu falei contigo, mas no mundo espiritual há uma briga entre dois arquétipos. Um chama-se Babilônia e outro chama-se Jerusalém. Você vai ver desde Gênesis a Apocalipse é uma briga com Babilônia. Eu vou me mover um pouco, que eu vou tentar colocar um fone para ver se melhora o meu áudio. Pode continuar. Posso continuar? Então, há uma briga no mundo espiritual entre Babilônia e Jerusalém o tempo inteiro. Tudo que tem a ver com confusão é Babilônia. Tudo que tem a ver com organização é Jerusalém. Se o meu carro está todo cheio de arame, meu carro está todo cheio de copo de McDonald's, está todo sujo, isso é Babilônia. Se eu levei o carro no Lava Jato, passei um óleozinho, troquei o pneu por pneu novo, paguei os documentos, isso é Jerusalém. Isso é um combate eterno. Agora, na teologia, nós vamos ver esse combate entre Babilônia, ela se manifesta por grego. Só isso que você falou e agora, só isso que você acabou de dizer, já me causou um impacto. Sim. Então, o que acontece? A casa do crente tem que ser tudo organizadinho, né? Porque é Jerusalém. Quando você atrai Jerusalém para a tua vida, Jerusalém significa literalmente arquétipo da paz. Jerusalém. Enquanto Babel, ou Babilônia, significa confusão. Então, nós vamos externar aquilo que tem em nós. Agora, a igreja, ela vem desde Constantino, você fala muito bem sobre isso, trazendo todos os rastros de Babilônia. A igreja evangélica, a igreja cristã, vem trazendo a cultura de Babilônia, pensamentos de Babilônia, a teologia de Babilônia, né? Então, quando Jerusalém vem para poder tirar a Babilônia do lugar. Caiu a grande Babilônia. Você quer ver uma coisa interessante? Antigamente, quando nós pregávamos, era orgulho dizer assim, porque no grego, está escrito no grego, original grego, lembra disso? A gente ainda faz. Porque era sinal de cultura, né? Sinal de conhecimento, né, da língua. Grego, né? Sócrates, né? Platão, né? Aristóteles, né? Freud, no grego. Agora, hoje já não fazemos tanto isso. Hoje nós fazemos o quê? Porque a raiz hebraica dessa palavra é isso. Então, o hebraico ele vai colocando o que estava fora do lugar, no lugar. Que é o que vai acontecer, aquilo que eu vou te falar já na história do filho pródigo, né? Posso entrar aqui já? Fica à vontade, eu estou aqui para te acompanhar. Fica à vontade. A história do filho pródigo conta a história de uma família judaica. Por que não aparece a mãe? Não é porque não tinha mãe. É porque num conto judaico, numa fábula judaica, não cita a mulher. Só isso. Mas quando uma família judaica tinha 2 filhos. E o filho mais novo diz, pai, me dá minha herança para que eu possa fazer o que eu quero. Ou seja, morre, né? Morre logo. Porque quem quer herança de pai vivo é porque quer que o pai morra. Cansou de esperar o pai morrer. Aí a Bíblia diz que o pai dividiu entre os 2 irmãos. Quem são os irmãos? O irmão mais velho, que é aquele que vivia... Pode fazer uma pergunta antes de você continuar. O seu telefone está muito longe de você? Não.
Porque, normal, porque onde eu eu, falo. eu achei que era só para mim, mas eu estou vendo mais gente aí reclamando que o áudio está baixo, e eu achei que era só comigo, mas parece que o seu som está realmente baixo. E Não duvido. eu não quero que ninguém perca esse raciocínio seu. Não duvido. Ok, pessoal, só um minuto, aguardar um pouquinho. Também pode ser questão da internet, né, do apóstolo, pode ser isso também, tá? Então aguarda um pouquinho, porque live poderosa é batalha mesmo, tá, gente? Live poderosa é batalha. Deu uma travadinha aí, tá vendo, na transmissão dele? Oi, oi. Aí, voltou, o apóstolo voltou. Eu botei um fone aqui, mas eu não sei se ligou. Não sei se vai melhorar. Som. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo do mesmo jeito, porque eu acho que quando você está conectado com duas pessoas, só funciona se for fone de cabo. Mas não tem problema, pode continuar então. Se não tiver jeito, eu não quero desperdiçar o conteúdo. Não, não vai dar. Espera aí só um pouquinho. Vamos ver se o meu outro microfone aqui funciona. Se tiver carga. Tá me ouvindo? Melhorou? Não, mesma coisa. Som. Não, mesma coisa. Está saindo direto do telefone. Então, Continua, não sei o que fazer. continua do jeito que está, apóstolo. Vamos lá. Pessoal, paciência então, tá? Eu não quero que vocês percam esse conteúdo. Vamos lá. O filho pródigo, então, são dois irmãos. O irmão mais velho, que diz assim: estou aqui trabalhando. Trabalhando é a palavra usada pelo judeu nos cultos judaicos. Chama de serviço. Exato. Inclusive aqui nos Estados Unidos também é serviço. É serviço. Então, quando o irmão mais velho diz: eu estou trabalhando aqui a vida inteira e não ganho nada por isso, ele está dizendo: eu estou fazendo todo o rito judaico. Uhum. Eu guardo os shabat, eu cumpro as mitzvah. Eu sou um judeu. O irmão mais velho. Eu vim antes da igreja. Agora, esse irmão mais novo, ele sai com o dinheiro e a Bíblia diz que ele vai gastar dissolutamente. A palavra dissolução aqui é prostituição. Uhum. Ele vai se prostituir, que é o que o evangélico, sem saber, fez durante muito tempo. Através das festas pagãs, através de muitas idolatrias que estavam escondidas no meio de nós, sem saber. Dissolutamente. Tinha que saber, porque está na Torá. Mas não sabia. Então, dissolutamente. E aí o filho pródigo, ele vai se envolver com os porcos e ele diz assim, quando ele dá fome, já não tem mais comida: eu vou voltar para minha casa, porque nenhum dos trabalhadores do meu pai ficam sem comida. Observe uma coisa: em momento algum, esse filho se arrependeu. Ele não tinha desejo de voltar como filho. Tanto que o discurso dele era: chegarei diante do meu pai e direi: pai, não sou digno de ser tratado como filho. Trata-me como um trabalhador, ou seja, dá comida para mim, eu só estou precisando comer. Uhum. Abrigo e comida. Queria continuar sendo evangélico. Ele queria viver do jeito dele, cultuar do jeito dele. Desde que Deus me dê minha vitória, minha bênção, está tudo bem. O pai é que representa Deus. E tinha um agravante. No momento em que ele se envolve com os porcos, ele se desfilia do judaísmo. Porque ele é imundo. E jamais ele poderia ser abraçado pelo pai. Jamais ele poderia voltar para aquela casa. Porque ele era imundo, ele era amaldiçoado pelos porcos. Então ele sabia disso. Olha como é interessante que o problema desse filho está todo voltado para a desconexão com o pai. Na qual
na qualidade de Deus. Você sabia, apóstolo Jefferson? Esse assunto é um assunto que eu tenho que falar com muita sabedoria. Uma pena que o áudio não está 100%. Está dando para me ouvir? Dando para ouvir, pode prosseguir, despreocupado. Tá. Você sabia que 99,9% dos evangélicos não entende quem é Deus como Pai? Acredito perfeitamente. Por conta de entender erroneamente quem é Jesus. Porque Jesus diz, eu sou o caminho. Então, se eu sou o caminho, eu estou te levando para onde? Para o Pai. Se eu sou o caminho, eu estou te levando para o Pai. O desejo de Jesus é que você conhecesse o mesmo Abba que o judeu conhece. Aí é interessante que nós pegamos aquele louvor do Abraham Fries lá, que Abba, 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 Sheltolan. Nós sentimos uma unção que vibra Jerusalém toda quando ele canta, e esse cara não tem nem Jesus na vida. Mas por quê? Porque ele, de alguma maneira, através da Torá, conseguiu acesso ao Pai. E nós, que temos o Filho, paramos no Filho. Uau! Ou seja, então, pelo que você está falando, porque a nossa live é focada em liderança, pelo que você está falando, nós temos um problema, talvez essa geração passada, ou ainda esta geração, ou as gerações passadas, um problema de transmissão de informação e transmissão de comunhão. Porque as ovelhas são o que os líderes são, e o que os líderes têm a oferecer é o que as ovelhas comem. Afirmativo. Afirmativo. Você vê que se você vai dar um seminário de paternidade, de cura de orfandade na igreja, é um chora-chora. Todo mundo chora dizendo, eu tenho orfandade na minha vida. Isso é uma blasfêmia. Com todo respeito. Eu sei que a gente acaba pregando sobre isso e agindo assim, com todo respeito. Mas por que é uma blasfêmia? Eu não tenho direito e nem autorização de me sentir órfão, uma vez que a Bíblia diz que eu tenho um pai que está no céu. Eu não tenho direito e nem obrigação de me sentir órfão, uma vez que a Bíblia diz que ele é pai dos órfãos e juiz de viúvas. Então, o que eu tenho são crises emocionais mal resolvidas, que eu passo a entender que são problemas de paternidade. O que isso tem a ver com o filho pródigo? O filho pródigo precisava ter um encontro real com o pai. O filho pródigo precisava ter um encontro real com o pai. E a igreja precisa ter um encontro real com o pai, na qualidade de pai. Não na qualidade apenas de filho, ou do irmão mais velho, ou do salvador, na qualidade do pai. Então, esse moço volta para casa com esse discurso. Pai, pequei contra o céu perante ti. A frase que ele ensaiou, está escrito na Bíblia que ele ensaiou. Ele diria, já não sou digno de ser tratado como filho, mas trata-me como um dos trabalhadores. Ou seja, eu não quero ser essa nova igreja que o Senhor criou. Me dê apenas a religiosidade, está tudo bem. Uau. Não sou digno de ser filho. Meu Deus do céu. Entendeu? Eu não sou digno de ser filho. Só que, quando ele chega, ele começa a falar. Pai, pequei contra o céu perante ti. Já não sou digno, antes dele terminar. Para ele não falar essa bobagem, o pai grita, rápido, traga minhas roupas, vistam esse menino. Antes que ele fale uma blasfêmia dessa, que ele não é digno de ser meu filho, bota a roupa nele. Mas que roupa é essa? Que roupa é essa? Nós estamos falando de uma família de judeus. Essa é a roupa. Essa é a roupa. A roupa é a identidade espiritual que ele havia perdido quando ele foi gastar com as prostitutas e com os pobres. E a identidade espiritual não há outra, senão a raiz de tudo, Israel, da onde ele saiu. Então, toda vez que a igreja se sente abandonada, órfã, suja, cheia de porcos, cheia de demônios, ela precisa olhar para o lugar de onde ela saiu. Da onde? De Roma? Eu saí da onde? Do João Paulo?
É uma desconexão, Não. é uma desconexão das raízes, né? Essa é a verdadeira Teshuvá. Né? Voltar para Israel, onde tudo começou para mim. Então, agora sim, começa a questão da cultura judaica. E interessante que o pai abraçou aquele rapaz, né? Nós pensamos que era um pai judeu e um filho cheio de porco. Então, aquele pai correu o risco de ser considerado imundo pelo filho. Mas quem tem mais poder? O filho de endemoniar o pai ou o pai de endemoniar o filho? Uau, que coisa tremenda. O abraço do pai é curador. O abraço do pai é perdoador. É libertador. Lembra, hoje, essa semana, eu tive um bate-papo contigo no WhatsApp, eu falei algo para você, você falou para mim assim, a aliança está acima de tudo. O abraço Exato. do pai, ele é curador. Não tem sujeira de porco que pode interferir numa aliança entre um pai e um filho. Entende? Agora, o que significa, apóstolo, essas roupas judaicas que esse moço recebe? São as vestes de Jerusalém, que Deus está trazendo de volta para a igreja. A igreja está passando por esse processo de receber as roupas de Jerusalém de volta desde o ano 2000. Eu lembro que no ano 2000 eu escutei pela primeira vez um toque do shofar. Agora qualquer um sabe o que é o shofar, né? Todo mundo. Mas antes não. 2005 não. Hoje qualquer um sabe o que é um shofar. E outro dia orando, perguntando para Deus assim, Senhor, por que todo mundo sabe o que é o shofar? Por que o shofar virou algo tão importante na história da igreja? E outra coisa, a resistência também vai declinando. Porque no começo você lembra o tamanho da resistência que era, né? Tocar um chofar na igreja parecia um sacrilégio, né? Tinha gente que combatia, condenava, que não sei o quê, porque nós estamos no período da graça, que isso, que aquilo. Duas coisas que, inclusive, não tem nada a ver uma com a outra. O fato de nós estarmos no tempo da graça significa o quê? Que não podemos celebrar ou estudar ou tirar exemplos das festas do Senhor, que não são nem festas de Israel. E Israel tem as suas festas, as festas dos judeus, mas não são as festas do Senhor, as 7 festas do Senhor. Essas são diferentes. E eu lembro quando o shofar começou a adentrar, começou a surgir no cenário evangélico, meu Deus do céu, os apologetas se levantavam para descer o malho, falar contra, que isso, que aquilo, que não pode, que isso é judaizar a igreja e tal. Inclusive pessoas que com a maior cara de pau compra ovo de Páscoa na Páscoa e aí combate a celebração de festas do Senhor, entendeu? Sim, exatamente. E isso era a voz do espírito da Grécia, do espírito de Roma, de Babilônia, dizendo: nós não aceitamos que esse filho mais novo venha de volta. É a voz do irmão mais velho, dizendo: nós não aceitamos que esse filho mais novo receba vestes e venha cultuar conosco. Não aceitamos, não toleramos. Nós temos a nossa própria liturgia, nós temos o nosso próprio serviço. E o shofar, ele é um dos maiores símbolos da graça. Um dos maiores. Porque quando eu perguntei para Deus, Senhor, por que o shofar está se popularizando dessa maneira tão rápida nesses últimos anos, se alguns anos atrás isso não existia, entre aspas. E a resposta do Espírito Santo para mim foi: é porque eu estou preparando a minha noiva para conhecer o toque do arrebatamento. Você precisa saber como vai ser o toque. Cara, que resposta fantástica, meu Deus. Você precisa saber como vai ser o toque. Né? Vai pensar que é o quê? Um saxofone? Não. Uma flauta doce? Um apito? Meu Então, Deus. olha, já existem muitas pessoas que escutam o toque do shofar sem ter shofar por perto. Oi, Deve ter um monte de gente aqui que vai começar a escrever eu. Por quê? Porque o ouvido já está ativado para ouvir o verdadeiro shofar. Uhum. Então, são coisas que Deus está trazendo de volta para a igreja, que é a restauração de Israel. Né? Os objetos judaicos são, para nós, são símbolos, mas são símbolos daquilo que há de mais sagrado.
Isaías 11 vai falar que o Espírito do Senhor ele é dividido em 7 espíritos, que é a menorá. Então, quando você tem uma menorá dentro da sua casa, você está dizendo, eu creio no Espírito Santo de acordo com o Antigo Testamento, não apenas de acordo com a explosão que houve em Atos capítulo 2. Eu creio no Espírito Santo desde o início da história da humanidade. Né? A bandeira de Israel, para você lembrar da sua conexão com Israel, um adendo aqui. Um adendo. Gente, pelo amor de Deus, não façam a bandeira de Israel de toalha de mesa. Né? A igreja que quer praticar práticas judaicas precisa entender que bandeira é um objeto sagrado. Às vezes, para fazer uma ornamentação de igreja, aí bota a bandeira aqui, bota as coisinhas bonitinhas em cima. A bandeira não pode ser colocada assim. Pode ser usada em cima do corpo para orar, mas bandeira é para flamejar ou flamular. Então, uma dica. Fala, apóstolo. Vê que você quer falar aí. Então, lembrando de um vídeo que tem aí no YouTube, muito interessante, você falou de bandeira, né? Como que o americano valoriza a sua bandeira, o povo americano? Tem um vídeo no YouTube que mostra, eles colocaram uma bandeira no chão, na entrada de um shopping, aqui nos Estados Unidos, e botaram uma câmera escondida. Deixaram só uma nesguinha de cada lado. Pois o povo chegava, o povo não passava por cima da bandeira. O povo vinha e começava a passar meio que se espremendo pelos cantos, pela vielazinha que sobrava, mas ninguém pisava em cima da bandeira, por respeito. Agora, você imagina a bandeira de uma nação com um significado espiritual como Israel. Meu Deus do céu, imagina. Não, e nós cometemos aqui, infelizmente, nós que defendemos a democracia aqui no Brasil, acabamos usando a bandeira de maneira displicente, com boas intenções nesse tempo, né? Bandeira amarrada aqui, bandeira amarrada ali. Existe um movimento de esquerda, ele tem a tendência de desrespeitar os símbolos nacionais, né? Aqui nos Estados Unidos também tem isso, mas a nação, o povo, de um modo geral, trata com muito respeito, porque sabe que aquilo ali representa os ideais da nação, os valores da nação e etc. No caso de Israel, a gente tem que olhar para aquilo ali como se fosse uma representação da própria nação e dos seus valores veterotestamentários, né? Sim, sim. Então, assim, para ir direto ao ponto, apóstolo, existem algumas coisas que Deus quer trazer de volta para a igreja cristã, que são hoje costumes apenas de Israel. Salve aqueles que já avançaram nessa questão. Porque existe uma diferença muito grande entre você judaizar uma igreja e você absorver os princípios judaicos. É diferente. Uhum. Judaizar a igreja é quando você transforma a sua igreja numa sinagoga. Você já deixa de ser igreja e vira uma sinagoga. Isso é muito perigoso, porque os judeus também têm sérios pecados. Judeus também têm heresias. Judeus também têm bruxaria. Tem todo mundo aí. Agora, absorver algumas coisas que são principalmente orientações da Torá, e quando eu falo a Torá, para quem não sabe, é a própria Bíblia, né? E que nós ignoramos por questão de Grécia e Babilônia. A primeira delas é a celebração dos meses bíblicos. A celebração dos meses bíblicos é importante que a igreja entenda que existem meses bíblicos que eles mudam todo ano, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, porque o calendário gregoriano ele é diferente do nosso calendário. Mas existe, e cada mês bíblico tem uma unção. Cada mês bíblico tem uma unção. Nós estamos no mês de Elul, tem uma unção de leão poderosa sobre nós. O leão da tribo de Judá, da tribo de Gade. Então, quando nós começamos a compreender e celebrar os meses bíblicos, nós, ao mesmo tempo, estamos dizendo, eu rejeito as maldições dos meses pagãos. Né, que é Janus, Februz, Marte, Maia, Afrodite, as divindades pagãs que estão no calendário gregoriano. Eu vou explicar por que isso é muito importante já já. Então, a celebração dos meses bíblicos. Segundo, a celebração das festas bíblicas. Isso é algo sagrado, gente. Vocês não têm ideia do que Deus pode fazer na vida de quem celebra as festas. Então, agora, por exemplo, tem gente que não sabe, mas
dia 15 agora, já tem a celebração, a primeira celebração depois dos últimos 3 meses sem festa, que é a festa das trombetas, o Rosh Hashanah, o início do Ano Novo Judaico, que é o aniversário de Adão. Né? Então, há algo lindo, há uma celebração linda, e nós devemos conhecer as festas, principalmente as principais 7 festas. Aqui nós celebramos todas, apóstolo. Celebramos até o Ano Novo das Árvores, nós celebramos aqui. Porque eu tenho ensinado, por onde eu passo, um princípio que o próprio Jesus também nos deu. Porque tem muita coisa velada no Novo Testamento, né? Porque Jesus não veio para falar a gentios, né? Jesus veio para falar a judeus. Então, tudo aquilo que depois seria aproveitado pelos gentios, ele falou em código, ele falou de tal forma que depois nós pudéssemos aproveitar. Uma delas é a parábola do filho pródigo, que você brilhantemente acabou de expor. Outra é quando ele vira e diz, se alguém te obrigar a andar com ele 1 milha, vá 2. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, ok, eu vou dar para vocês uma obrigação, a obrigação de vocês é a 1ª milha. Como Pedro e os demais apóstolos apresentaram no capítulo 15 de Atos, no primeiro concílio de Jerusalém. Ok, não vamos impor sobre eles nada mais, a não ser que se abstenham da prostituição e da carne sufocada e tal. Então, ok, essa é a 1ª milha. Mas o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vá à 2ª. Dê o teu melhor. Dê o teu melhor. Entendeu? Então, nós, os gentios, porque alguns gentios são, inclusive, judeus, nós vamos descobrir depois, né? Muitos que se acham gentios são judeus. É o caso da minha esposa, que descobrimos a linhagem dela judaica há uns anos atrás. Mesmo, comprovadamente. Então, quer dizer, de repente, eu posso ser judeu, você pode ser judeu, a gente não sabe dos desdobramentos. Mas, falando de um modo geral, a igreja gentílica, a nossa obrigação é a 1ª milha, mas Jesus está cantando a pedra. Ok, a sua obrigação é a 1ª milha. Mas por que você não vai à 2ª, não anda à 2ª? Se alguém te pedir a capa, por que você não dá logo a túnica também? Meu Deus. Entendeu? Então você vê que é o mesmo raciocínio do filho pródigo, o mesmíssimo. Ou seja, eu estou querendo inserir você em todas essas bênçãos. Ou seja, se a liderança cristã não for, vou colocar no futuro, não for tão mente fechada e se não for tão orgulhosa e tão prepotente, alguns da liderança, você imagina que maravilha a igreja começar a adentrar por essas informações bíblicas veterotestamentárias, que a maioria delas também está de volta no Novo Testamento, para o povo de Deus ter um júbilo, o gozo de experimentar essas coisas que Israel experimentou por milênios. Meu Deus. É um privilégio. E assim, uma das grandes oportunidades que o Eterno está dando para a igreja nesses últimos anos é de conhecer uma coisa chamada tempo de Deus, ou eternidade. Né? Que, ao meu ver, isso foi tratado erroneamente através de umas palavras chamadas kairos. De acordo com a mitologia grega, Kairos e Cronos eram irmãos e se odiavam. A história muda, né? Mas uma das principais histórias é que Cronos comeu Kairos. Então, eles eram 2 deuses, Kairos e Cronos. E quem é o Cronos? Cronos, ele é o deus do cronômetro. Ele é o deus do cronômetro. Por isso que eu digo, o crente não pode atrasar em compromisso, porque senão ele está brincando com Deus Cronos, mexendo com o tempo de Deus e com Cronos. Eu vou explicar isso já. Mas Cronos é o cronômetro. O cronômetro é um problema. A gente está conversando aqui olhando para o cronômetro. Né? O tempo passa. Só que Cronos sempre nos deixa atrasados. Porque as coisas sempre vão parecer que não aconteceram como deveriam. As coisas estão atrasadas. Poxa, o dinheiro que eu estava esperando está atrasado. O milagre na minha vida está atrasado. Está tudo atrasado. O Cronos, ele sempre vai nos deixar com a sensação de atraso. Raramente alguém vai falar assim, eu estou na frente da vida. Né? Raramente isso vai falar.
Já o Kairos, no sentido de divindade, Kairos, qual é o trabalho de Kairos? De fingir que é o tempo de Deus. Então, uma pessoa que move em Kairos, no sentido de divindade, essa pessoa move dizendo, eu estou no tempo de Deus, mas está vivendo no engano. Da mesma maneira, nada está acontecendo na vida dela, porque ela é aquele apóstolo que aceita um apostolado antes da hora, aquela pessoa que abre a igreja antes da hora, é aquela pessoa que casa antes da hora, crente que Deus está no negócio, mas ela, eu estou no tempo de Deus. Ela não está. Só que não. É o Kairos. Então, quem é que Israel tem para combater Kairos e para combater Cronos? É o tempo de Deus real, a eternidade. E existe algumas técnicas para você se adequar à agenda de Deus, que é o tempo de Deus. Na agenda perfeita de Deus. Imagina como é você andar na linha perfeita da agenda de Deus. Meu Deus do céu. O dia que Deus fala assim, Ricardo Ribeiro, eu estou lá. Eu estou na agenda de Deus. Yeah. Eu estou no tempo de Deus. Yeah. Né? Cronometrado. E qual é o segredo para andar na agenda de Deus? Cumprir as celebrações de agenda. Por isso que é cumprir o mês bíblico, cumprir as festas bíblicas, na medida da fé de cada um, andando uma milha a mais de acordo com a fé de cada um, cumprir o Shabat. E, se possível, orar nos portais, que é de 3 em 3 horas, são horários extraordinários para orar. Meio-dia, 3 da tarde, 18 horas, viração do dia, 21 horas, meia-noite, 3 da manhã, 6 da manhã. Uhum. Então, quando você começa a trabalhar nessas engrenagens, você está literalmente no tempo de Deus. Né? Então, as coisas começam a acontecer muito rápido. Por que Israel resgatou tudo que tinha perdido depois do nazismo e mesmo outras batalhas piores que tiveram? Porque a agenda de Deus é muito rápida. Mas nós precisamos estar nela. Então, Deus vai trazendo substituição correta para tudo que estava errado, apóstolo. Por exemplo, Hermes. Nós sabemos que Hermes é uma divindade, que tem asinha aqui na orelha e no pé. Exato. Né? Qual é o trabalho de Hermes? Trazer as revelações de Deus para os homens. Ele é o velocista. O Flash, o personagem Flash é uma homenagem a Hermes. E aí nós, claro que não houve maldade quando isso aconteceu, mas nós temos uma matéria no seminário chamada hermenêutica. No inconsciente coletivo, nós estamos no inconsciente. Não há maldade de quem ensina, de jeito nenhum. Mas no inconsciente coletivo, nós estamos dizendo quem traz as revelações para mim é Hermes. Uhum. Aí quando você começa a olhar para a palavra de Deus no sentido de parashá, olhar para a Torá, estudar as Escrituras e pedir, Senhor, me manda o seu mensageiro. Quem é o mensageiro de Deus? É Gabriel. Você vê só que coisa tremenda, né? Você está falando agora, eu estou raciocinando aqui. Quando eu fiz uma live, eu fiz duas lives com o apóstolo Ariel Aloro. Eu fiz com ele uma live em português, que eu traduzi aqui no meu canal, e fiz com ele uma segunda live 100% em inglês, que ele postou lá no canal dele, nos canais dele, etc. Depois dessas duas lives, eu passei semanas remoendo, mastigando coisas que ele disse. Ele tocou em coisas tão profundas e tão reveladoras. E você vê, é um cara que, apesar de agora estar lutando em Israel para repatriar Yeshua, né? Essa é a função dele hoje em Israel. Ele é judeu ortodoxo, ele não é messiânico, judeu ortodoxo. Mas descobriu que Jesus é de fato o Messias, que houve um grande engano há 2000 anos atrás e que Anás e Caifás manipularam o julgamento. Né? Então, tanto que a linguagem dele é muito diferente da nossa linguagem espiritualizada a respeito do julgamento de Jesus, condenação e etc. Ele fala tudo numa linguagem muito, muito legal, muito, muito natural, muito jurídica, né? Então, ele está trabalhando para reverter isso, o que eu entendo ser um processo divino, né, que vai desencadear naquilo que está profetizado lá na frente, que é Israel realmente reconhecer Jesus quando ele vier, né, retornar na sua glória nas nuvens. Mas o que eu quero dizer é o seguinte,
Ao não ser um cristão, porque judeu não será jamais cristão, é outra coisa que precisa ser explicada depois, Graças né? a Deus. Judeu vai continuar sendo judeu, né? Cada um no seu lugar, né? Cada um no seu lugar. A diferença é que tem o judeu que crê que Jesus é o Messias, que hoje nós chamamos de messiânico, e o judeu que não crê que Jesus é o Messias. Mas os dois são judeus, né? Impressionado com a gama de revelação que flui daquele homem. Mas é uma coisa que está além da nossa compreensão. Rapaz, eu sou um cara antenado. Eu não nasci ontem, eu tenho 40 e tantos anos de ministério. Eu tenho doutorado, tenho formação, eu sou um cara com pelo menos um padrão razoável para poder analisar coisas bíblicas. Mas quando eu converso com aquele homem, ele diz coisas tão profundas que eu fico me debatendo igual peixinho fora do aquário, como talvez aconteça entre eu e você e um novo convertido, por exemplo. Entendeu? De tamanha é a profundidade que esses caras estão lidando desde sempre. Mas é o que eu tô E falando. nós, cheio de arrogância, cheio de coisa, como se nós fôssemos os donos da verdade, entendeu? E a gente não quer, pelo menos, parar para escutar e analisar e ver se realmente o que tem ali é algo que me interessa, porque é a Torá, é a palavra de Deus, é o Velho Testamento. E assim, uma coisa, venhamos e convenhamos, não há intervenção de Hermes no pensamento deles. Por isso que eu estou trazendo isso à tona. O raciocínio deles vem de um outro patamar, completamente diferente. Eu vou deixar você concluir agora, porque eu não sei se vai terminar em 1 hora, já vai dar 50 minutos. Caso termine em 1 hora, eu quero que você tenha tempo suficiente para terminar de desenvolver seu raciocínio. Não, mas eu já estou terminando. Mas assim, quem é que traz a revelação? Claro que vem do Espírito de Deus sempre. Mas quem é o mecanismo espiritual que traz a revelação para os judeus? E que deveria também trazer para nós? É um mecanismo chamado Gabriel. Uhum. Não é o próprio, porque Gabriel não é onisciente, Isso. nem onipresente, né? Mas esses anjos de alto escalão, eles têm legiões e legiões de anjos que trabalham sob seus comandos. Exato. E uma informação que vem de Gabriel para nós, eu não estou fazendo nenhum tipo de apologia a esse culto a anjos que está no meio de nós. Vocês sabem que eu estou entendendo isso. E o pessoal sabe que eu estou batendo nisso aqui. Esse negócio de chama o anjo. Inclusive, me permite interromper mais uma vez. No meu livro Autoridade Espiritual, eu provo textualmente que Gabriel e Miguel são os dois líderes dos 2 terços que ficaram no céu. Assim como o Rei Léo, que é Lúcifer, era líder de 1 terço, que ele arrastou consigo, os outros 2 líderes são exatamente Gabriel e Miguel. Não dá para agora ir no texto, mas é só ler o meu livro Autoridade Espiritual que você vai ver que os dois são os 2 líderes desses 2 terços. E o interessante é que quando nós, e assim eu quero trazer essa palavra agora como profeta de Deus, para quem está assistindo e quem vai assistir depois, Deus me mostrou que há um anjo. Isso é mistério. Isso é mistério. Não é aquela coisa que dá para trazer uma informação teológica sobre isso. Quem sabe um dia eu consiga. Mas existe um anjo, eu descobri isso lá em Israel quando eu estava orando, no ano passado. Eu sei que quem vai para Israel conosco esse ano vai ter experiência desse tipo. Um anjo que coloca kippah e talit sobre a cabeça do crente. Uau! O anjo vem, ó, ele faz assim em você, ó, coloca um kippah, ele vem e ele coloca um talit. Kippah e um talit. Uhum. Mas é invisível. Pá, pum. Só isso. É rápido. E é uma consagração. E o que acontece quando esse anjo faz isso? Essa pessoa, ela é conectada ao Espírito de Israel. Eita! E ela é ativada. Se ela era um dos religiosos antissemitas que tem aí, já acorda no dia seguinte com o desejo de ler Jerusalém, ler sobre Israel, assistir vídeo, quer estudar hebraico. Tem gente que sonha, apóstolo. Começa a sonhar com as letras hebraicas.
quase todo dia tem gente que me chama no direct aqui com um desenho. Apóstolo, que letra é essa? Eu não entendo de hebraico, mas é uma letra que Deus me falou. Que palavra é essa? Então, essa sede que vem, que você teve um dia, a minha sede veio há 25 anos atrás, no ano 2000. Essa sede que vem, que você quer saber mais, o que é esse negócio de Israel? Que negócio é esse de Jerusalém? Que negócio é esse de Shofar? Que negócio é esse de Shalom? Que Talit, Mezuzá? Isso é uma ativação. Porque se não for por ativação, vai ser por modinha. E as coisas de Deus não se movem por modinha. Então, que coisa tremenda. nessa live, eu digo isso sem dúvida alguma, porque eu estou sentindo a unção de Deus aqui. Deus está ativando pessoas para os códigos de Jerusalém. Vai ter gente aqui nessa live que vai botar o pé em Jerusalém ano que vem. Eita! É uma pena que não tem como printar o nome de quem está nessa live, porque vai ter gente que está nessa live. Vai estar em Israel ano que vem. Sabe por quê? Porque quando o Espírito é ativado, é outra coisa. É outra coisa. Tem gente que não é ativada, apóstolo. Passa a vida toda pregando sobre Israel. Ainda há pouco mesmo eu vi um apóstolo amigo meu vendendo Talit no Instagram dele. Eu pensei, coitado, não vai vender nada, ele não é ativado. Não está ativado, ele está tentando sobreviver. Quando você é ativado, é diferente. Impressionante. Quem vai para Jerusalém ativado, bota o pé naquela terra, é outra coisa. Olha só, gente, se a live cair, porque esse canal é novo e essa é a primeira live do canal. Se a live cair, paciência, nós vamos deixar como está, porque o Ricardo tem compromisso, eu também tenho, mas vou estar de volta amanhã com o pastor Diego, também com mais uma live, tá bom? Então, a gente vai continuar aqui como se não fosse cair. Se cair, caiu, paciência. Pessoal, olha só. Tem muita gente aí que eu convidei também dos meus grupos. Sigam agora o projeto Obadias Oficial, imediatamente, porque vocês vieram por convite, então às vezes acaba a live e vocês esquecem de seguir. E nós precisamos que esse projeto chegue a pelo menos 1.500 pessoas até o final da semana. Aqui em cima, Projeto Obadias Oficial, segue aí, porque é aqui que o apóstolo Jefferson vai começar um trabalho de treinamento avançado para líderes e vai ter uma galera junto trabalhando com ele aqui. Yes. Grandes coisas estão por vir. Quando vai ser o evento, então, aqui no Brasil? Outubro do ano que vem? Isso, de 21 a 24 de outubro de 2024. E só está faltando agora porque eu vou anunciar oficialmente, inclusive abrindo as inscrições em outubro agora. Então, nós estamos por definir local e valor, mas vai ser de 21 a 24 de outubro de 2024, em São Paulo, em alguma região ali de São Paulo, nós vamos anunciar depois. Amém. Apóstolo, eu vou falar por 4 minutos no máximo, depois eu já te agradeço. O que fazer, você que está assistindo a live, o que fazer se você quer viver como um cristão que vive nesses princípios judaicos? Primeira coisa, você precisa estabelecer-se debaixo de uma cobertura apostólica que também viva. E nesse caso aqui, obviamente, que essa cobertura é o apóstolo Jefferson Neto. Né? E você precisa celebrar os meses bíblicos. Como é que celebra os meses bíblicos? Primiciando. É necessário você fazer uma primícia todo mês. O que é a primícia? 1/3 do seu salário, 1/30 do teu salário. É uma merreca, né, gente? 1/30 do teu salário, você entrega para o seu apóstolo e diz, isso é pela primícia do meu mês. Você está, então, declarando que você crê na unção que esse mês carrega sobre a sua vida. É um ato profético, tá bom? Outra coisa, você vai ficar atento para as festas bíblicas que a sua cobertura vai fazer. Se não fizer, você pede a bênção para você fazer na sua casa. Que é muito importante que você celebre a festa bíblica. Aqui a gente celebra, sabe? Então, toda festa tem um banquete, tem uma oração especial, tem uma ativação, para você estar conectado a esse assunto do calendário de Deus. E o resto vai vindo com consequência, porque se você está, como eu disse, se você está no calendário de Deus,
você está na agenda. Se você está na agenda, as coisas vão acontecer. Meu apóstolo, obrigado não apenas pelo convite, mas pela honra de ser o primogênito aqui desse trabalho de live. Primogênito, é verdade. É restauração na minha vida. E eu já quero antecipadamente deixar aqui o convite para um segundo round. Amém. Porque, meu Deus, que assunto inesgotável. E é um assunto gostoso de ouvir. A gente vai ouvindo, e aquilo não acaba, né? Não acaba. E vamos ver então mais à frente uma outra live, de repente, para a gente falar também um pouco sobre o alfabeto, sobre o alfabeto, e a relação que a liderança cristã precisa ter também com o alfabeto judaico, né? Quanta revelação Deus me deu por causa da minha relação com o alfabeto hebraico. Impressionante. O alfabeto está no meu cajado aqui, no lado dele. Ó. Olha aí, ó. Olha que coisa maravilhosa. Todo ele aqui. Impressionante. Impressionante. Então, tá vendo? Então já tá aí, ó. Já tá, inclusive, sugerido o tema para uma próxima live aqui no canal do Projeto Obadias, para nós falarmos especificamente voltado para a liderança. Por que os líderes deveriam estudar o alfabeto judaico, né? Aprender sobre eles. E não quer dizer que você vai falar fluentemente hebraico, gente. Não é isso. É estudar a importância desse alfabeto e entender o básico de algumas letras e tal, porque é realmente espetacular. Por exemplo, há um tempo atrás eu estava fazendo a live com o Rabino, atrás de mim aqui apareceu um sinal, não sei quem lembra, apareceu um sinal aqui atrás de mim e era uma letra hebraica. Era a 6ª letra do alfabeto hebraico. Então, corri para poder rechecar novamente o que aquela letra significava. Marcelo, inclusive o apóstolo Ricardo trouxe muita informação também a respeito, porque tem tudo a ver com a missão que Deus me deu, com o projeto que Deus me deu e o meu envolvimento nesse processo que está acontecendo agora em Israel de repatriação de Yeshua, né? E para não encerrar com eu falando, suas últimas palavras, apóstolo, e já pode orar em seguida, porque se cair, nós já estamos encerrados. Amém. Vamos orar então. Senhor, eu te louvo, te agradeço por essa live, agradeço pelo meu apóstolo. Senhor, continue dando vitalidade, saúde, bênção, prosperidade, para que ele possa continuar servindo ao Senhor, ó Pai, entregando tanto como ele tem entregue no Brasil, no mundo. Abençoa sua esposa, seus filhos. Senhor, eu abençoo cada um que está nessa live agora, Pai. Te peço, Deus, que esse anjo poderoso que ativa pessoas possa ativar agora aqueles que pelo menos por um segundo desejaram, Pai, Jerusalém. Nós profetizamos sobre Jerusalém, a tua palavra diz: orai pela paz em Jerusalém, e que sejam prósperos os que oram pela sua cidade, pelos seus muros. Ó Pai, nós oramos e abençoamos Jerusalém, abençoamos Israel, abençoamos os judeus, Pai. Abençoamos o teu povo, nosso irmão mais velho. E nós queremos nos reconciliar com eles, Pai, e servir, Pai, da maneira que o Senhor permitir, de maneira que se cumpra a tua palavra e agrade o teu coração, no nome de Yeshua Mashiach. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Pessoal, olha, as inscrições e os demais detalhes da primeira conferência do Projeto Obadias serão liberados agora em outubro, tá? Estamos esperando somente confirmar o hotel e para então definir o preço, né? Com a tarifa do hotel e etc. A proposta é a seguinte: é nós irmos para esse lugar, para um hotel muito bom, de alta qualidade, de preferência os casais, e ficarmos lá na presença de Deus numa imersão. Então aguardem, fiquem de olho aqui no Projeto Obadias, que vocês vão, vai cair agora, e vocês colherão o restante das informações. Obrigado, apóstolo, muitíssimo obrigado, Deus te abençoe, querida. Um abraço. Amém.